19 de agosto de 2025, 09 horas, tempo universal coordenado. Seção de observação do espectrógrafo de infravermelho, próximo do telescópio espacial James Webb, iniciada. Alvo: cometa interestelar designado 3 Olhos/Atlas. Distância heliocêntrica: 2.084 unidades astronômicas. Tempo de integração: 4 horas. O protocolo padrão para observações espectroscópicas do Webb especifica a conclusão do processamento de dados em 48 horas. Espectros calibrados finais divulgados ao arquivo público em 2 dias corridos. Referência do documento: JWST-STSCI 08429. Procedimento padrão: 23 de agosto de 2025. O prazo de 48 horas para divulgação expira. Status do arquivo: dados em revisão. Nenhum arquivo de espectro carregado. Nenhuma notificação emitida explicando o atraso. Primeiro desvio do protocolo documentado: 27 de agosto de 2025. 4 dias além do prazo padrão. Entrada no arquivo atualizada. Novo status: calibração adicional necessária. Justificativa: características fracas do alvo exigem processamento prolongado. Nenhum limite quantitativo de sinal ruído especificado. Nenhuma data estimada de conclusão fornecida. Segundo desvio do protocolo: 3 de setembro de 2025. 14 dias além do protocolo padrão. Pedido ao abrigo da Lei da Liberdade de Informação, apresentado por um consórcio de investigação independente sediado na Universidade do Estado do Arizona. Documentos solicitados: registros de observação do Webb para o Atlas de 3 Olhos, comunicações internas relativas ao processo de revisão de dados, justificação técnica para o atraso na entrega não padrão, correspondência entre o Instituto de Ciência do Telescópio Espacial e a sede da NASA relativa a decisões de classificação. 9 de setembro de 2025. Resposta parcial da FOIA recebida. Arquivos de espectros Webb divulgados ao arquivo público. Atraso total: 21 dias corridos. Duração do protocolo padrão: 2 dias. Fator de atraso: 10,5 vezes o padrão. A documentação divulgada inclui 43 páginas de correspondência por e-mail, resumos de reuniões e notas técnicas. Documentação retida: aproximadamente 120 páginas, sob isenção citando processo deliberativo pré-decisório, análise técnica do espectro divulgado realizada pelo Instituto de Astronomia da Universidade do Hawaii. Relação sinal-ruído-medida: 317:1 em comprimento de onda de 4,7 micrômetros. A norma técnica da NASA, STSCI 004-159, especifica a relação sinal-ruído mínima aceitável para divulgação: 40:1. A relação medida excede o mínimo por um fator de 7,9. Justificativa citando características de alvo fraco, inconsistentes com as métricas reais de qualidade dos dados. O espectro liberado cobre a faixa de comprimento de onda de 0,6 a 5,3 micrômetros. Modo de observação padrão: Webb NIRSpec. Resolução espectral: R é igual a 1000. Suficiente para resolver linhas de emissão de dióxido de carbono, vapor de água, monóxido de carbono, metanol, amoníaco e todos os voláteis cometários comuns. Produtos de dados esperados para este tipo de observação: espectro de fluxo calibrado, espectro de erro, solução de comprimento de onda, indicadores de qualidade de dados. Produtos de dados reais divulgados: apenas espectro de fluxo calibrado, espectro de erro, não incluído, indicadores de qualidade de dados, ausentes, análise de gradiente térmico, ausente, estimativa da temperatura central, não fornecida, comparação com observações cometárias anteriores do Webb, cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, observado em 12 de julho de 2023, parâmetros de observação semelhantes,
distância heliocêntrica de 2,9 unidades astronômicas, tempo de integração de 3,5 horas, mesma configuração do instrumento. Cronograma de divulgação dos dados, 31 horas após a conclusão da observação. Relação sinal-ruído, 240:1. Pacote completo de produtos de dados divulgado, incluindo modelos térmicos, mapas de temperatura, análise de composição. Entrega padrão. Cometa C 2022 E3 ETF, observado em 19 de janeiro de 2023. Tempo de integração, 2 horas. Distância, 1,1 unidades astronômicas. Relação sinal-ruído, 480:1. Cronograma de divulgação, 26 horas. Análise térmica completa incluída, mostrando temperatura do núcleo de 190 Kelvin, temperatura da coma de 80 Kelvin, gradiente de temperatura impulsionado por sublimação consistente com composição dominada por gelo de água. Entrega padrão com caracterização térmica completa. Observação Atlas de 3 olhos em 19 de agosto de 2025. Relação sinal-ruído, 317:1. Comparável a observações anteriores bem-sucedidas. Cronograma de lançamento, 504 horas. 20 vezes mais longo do que observações comparáveis. Análise térmica, ausente dos dados divulgados. Inconsistência documentada. Exame do conteúdo do espectro divulgado. Bandas de emissão de dióxido de carbono detectadas a 4,3 micrômetros. Taxa de produção calculada. Aproximadamente 25 kg por segundo no momento da observação. Características de vapor de água detectadas marginalmente a 2,6 micrômetros. Taxa de produção, aproximadamente 8 kg por segundo. Metano, não detectado. Monóxido de carbono, não detectado. Amoníaco, não detectado. Moléculas orgânicas, não detectadas acima do limiar de ruído. Ausência notável no espectro. Dados de emissão contínua térmica. Os espectros cometários padrão exibem emissão contínua suave de partículas de poeira e superfície do núcleo. A forma contínua indica diretamente a distribuição da temperatura. O espectro Atlas de 3 olhos publicado mostra apenas linhas de emissão. O contínuo foi subtraído ou removido durante o processamento. A remoção não está documentada nas notas de processamento divulgadas, informações térmicas contidas no contínuo, inacessíveis. Os documentos FOIA divulgados incluem um e-mail interno datado de 21 de agosto de 2025, Instituto de Ciência do Telescópio Espacial para a Direção de Missões Científicas da sede da NASA. Citação. Os modelos térmicos iniciais derivados dos dados do Web NIRSpec mostram características de emissão anômalas inconsistentes com os perfis de temperatura padrão impulsionados pela sublimação. A temperatura do núcleo parece estável dentro das margens de erro em toda a janela de observação, apesar da variação da entrada solar. Os modelos padrão de corpos gelados prevêem flutuações de temperatura. A estabilidade observada requer explicação. Recomenda-se uma revisão por pares alargada antes da divulgação pública. Classificação do e-mail, apenas para uso oficial. Mesma sequência de e-mails, resposta da sede da NASA, datada de 22 de agosto de 2025. Citação. Confirmamos o recebimento das conclusões preliminares. Dada a natureza sem precedentes das observações de cometas interestelares e o significativo interesse público, recomendamos a coordenação com o Gabinete de Coordenação de Defesa Planetária e o Gabinete de Proteção Planetária antes da divulgação dos dados. Por favor, adie a divulgação do arquivo enquanto se aguarda a revisão da sede. Prazo para a revisão a determinar. Mandato do Gabinete de Coordenação de Defesa Planetária. Avaliar ameaças de impacto à Terra. Aproximação máxima do Atlas de 3 olhos à Terra. 1,8 unidades astronômicas, aproximadamente 270 milhões de quilômetros. Sem possibilidade de impacto. Nível de ameaça zero. Protocolo padrão do PDCO. Objetos que não representam risco de impacto não requerem consulta ao PDCO para divulgação de dados científicos.
envolvimento do PDCO no processo de revisão de dados, desvio do mandato padrão, mandato do Gabinete de Proteção Planetária, prevenir a contaminação biológica durante missões de retorno de amostras e operações de aterragem planetária. Atlas de 3 olhos, sem retorno de amostras planeado, sem operações de aterragem, sem contato com naves espaciais. Protocolo padrão do OPP. Os dados de astronomia observacional não se enquadram nos requisitos de revisão de proteção planetária. Envolvimento do OPP na divulgação de dados espectroscópicos, fora da jurisdição normal. 4 de setembro de 2025. Documentos adicionais da FOIA, divulgados após processo de recurso. Memorando técnico interno da Web Science Operations, datado de 20 de agosto de 2025. Assunto: resultados preliminares da análise de emissão térmica do Atlas de 3 olhos. Resumo do conteúdo. Temperatura da superfície do núcleo calculada a partir da emissão contínua. 273 Kelvin, mais ou menos 8 Kelvin. Distância heliocêntrica na observação. 2,84 unidades astronômicas. Fluxo solar a esta distância, aproximadamente 490 watts por metro quadrado. Cálculo da temperatura de equilíbrio padrão para corpo rotativo com albedo 0 a 2,84 unidades astronômicas, 197 Kelvin. Cálculo padrão para corpo com albedo cometário típico de 0,04, 183 Kelvin. Temperatura observada, 273 Kelvin. Diferença em relação ao equilíbrio esperado. 90 Kelvin acima da previsão para o caso de albedo 0. 98 Kelvin acima da previsão para cometa típico. O memorando interno continua. A estabilidade da temperatura observada ao longo de 4 horas de integração indica que o estado de equilíbrio térmico se manteve apesar da rotação do núcleo. Período de rotação a partir da fotometria óptica, 8,3 horas. A observação cobriu aproximadamente 48% de uma rotação. Variação de temperatura ao longo da fase de rotação observada, menos de 5 Kelvin. Modelos padrão prevêem variação de temperatura de 30 a 50 Kelvin entre o ponto subsolar e o terminador para corpos deste tamanho e taxa de rotação. Uniformidade de temperatura observada, inexplicável apenas pelo aquecimento solar passivo. Secção de conclusão do memorando. 3 cenários considerados. Cenário 1. Fonte de calor interna mantendo temperatura superficial elevada. Potência interna necessária, aproximadamente 20 megawatts, para um núcleo de 4 quilômetros. Não há mecanismo natural conhecido para aquecimento interno, sustentado em pequenos corpos gelados com bilhões de anos. Cenário 2. Material de superfície altamente condutor de calor, distribuindo o calor solar de forma eficiente. Condutividade térmica necessária, aproximadamente 100 watts por metro, Kelvin. Condutividade padrão do material cometário, 0,1 watts por metro, Kelvin. Condutividade necessária 1000 vezes maior do que o normal. Cenário 3. Artefato de medição ou erro de calibração. Verificação cruzada realizada usando pipeline de análise independente. Resultado: valores de temperatura idênticos dentro das margens de erro. Hipótese de artefato não comprovada. Parágrafo final do memorando. Recomenda-se a classificação da análise térmica como preliminar, exigindo um período de verificação mínimo de 90 dias. Divulgação pública dos dados do espectro. Aprovada. Divulgação pública dos dados de caracterização térmica. Não aprovada, pendente de revisão prolongada. Justificação. Propriedades térmicas sem precedentes exigem validação rigorosa antes da divulgação à comunidade, para evitar especulações prematuras sobre interpretações não padrão. Período de verificação de 90 dias, especificado no memorando interno.
Período de verificação padrão para observações espectroscópicas do web, de acordo com os procedimentos operacionais do STSCI. 2 dias. Período especificado: 45 vezes a duração padrão. Não há precedentes na história operacional do web para uma retenção de verificação de 90 dias em dados científicos não proprietários. 9 de setembro de 2025. Espectro divulgado examinado por grupos de análise independentes. O Departamento de Ciência Planetária do MIT realiza análises térmicas independentes usando espectros calibrados por fluxo disponíveis publicamente. Tentativas de reconstruir o contínuo térmico a partir dos dados divulgados. Resultado: informações insuficientes. O componente contínuo foi removido durante o processamento. Quadros de dados brutos originais contendo emissão térmica, não divulgados. Pedido apresentado para acesso a produtos de dados de nível 1. Quadros não calibrados antes da subtração contínua. Pedido negado. Motivo declarado: os quadros brutos contêm informações de calibração proprietárias. Protocolo padrão. Quadros de nível 1 divulgados rotineiramente após um período de propriedade de 6 meses. Observação: Atlas de 3 olhos. Não proprietária, não se aplica período de propriedade. Negação: inconsistente com a política de acesso padrão. 15 de setembro de 2025. A Agência Espacial Europeia divulga a análise independente do Atlas de 3 olhos com base nas observações do Very Large Telescope realizadas em 25 de agosto de 2025. Observações infravermelhas térmicas do VLT em comprimento de onda de 10 micrômetros. Distância: 2,9 unidades astronômicas, semelhante à geometria de observação do web. Temperatura da superfície medida pelo VLT: 268 Kelvin mais ou menos 12 Kelvin. A medição independente confirma a temperatura elevada consistente com as conclusões preliminares do web. Os dados do VLT foram totalmente divulgados, incluindo mapas térmicos, sem atrasos na classificação, com o prazo padrão de processamento de 2 dias. O relatório técnico da ESA inclui uma comparação. A medição térmica do VLT a 2,9 unidades astronômicas mostra uma temperatura do núcleo 50% acima da previsão de equilíbrio do corpo negro. O excesso de temperatura requer explicação. Os modelos cometários padrão envolvendo sublimação de água não podem explicar a emissão térmica observada a esta distância heliocêntrica, onde o gelo de água permanece praticamente inativo. A sublimação de dióxido de carbono contribui para o aquecimento parcial, mas é insuficiente para corresponder à temperatura observada por um fator de 2,3. Mecanismo de aquecimento residual, não identificado. 20 de setembro de 2025. A NASA emite uma declaração pública sobre as observações do Atlas Web de 3 olhos. Comunicado de imprensa JPL 2025-094. Citação: o telescópio espacial James Webb observou com sucesso o cometa interestelar Atlas de 3 olhos em agosto de 2025, obtendo dados espectroscópicos de alta qualidade. A análise confirma emissões de dióxido de carbono e vapor de água consistentes com a atividade cometária durante a passagem pelo sistema solar. Dados disponíveis no arquivo MAST para acesso da comunidade. A análise em curso continua a refinar a compreensão deste visitante interestelar único. A declaração não faz menção à anomalia térmica, atraso na classificação ou dados de análise térmica retidos. No mesmo dia, um jornalista independente apresenta um pedido de acesso a registros ao Instituto de Ciência do Telescópio Espacial, ao abrigo da Lei de Informação Pública de Maryland. O pedido visa atas das reuniões realizadas entre 20 de agosto e 10 de setembro para discutir a revisão dos dados do Atlas de 3 olhos, lista de participantes nas reuniões de revisão, cópias das apresentações ou briefings técnicos fornecidos aos comitês de revisão,
registros das comunicações com agências federais relativas às decisões de classificação de dados. 1º de outubro de 2025. Resposta do STSCI ao pedido da PIA de Maryland. Divulgação: 47 páginas de agendas de reuniões, listas de presença e correspondência administrativa. Retenção: estimativa de 230 páginas de atas de reuniões, apresentações técnicas e comunicações deliberativas. Justificativa da retenção: os registros contêm materiais deliberativos pré-decisórios isentos nos termos do artigo 4, trecho 3, 5 e 1 das disposições gerais do Código de Maryland. A divulgação inibiria a livre discussão de assuntos científicos durante os processos de revisão interna. As listas de presença divulgadas documentam os participantes da reunião de revisão de emergência de 28 de agosto. Presentes: cientista do projeto Webb, diretor do STSCI, diretor da Divisão de Ciência Planetária da sede da NASA, representante do Escritório de Proteção Planetária, representante do Escritório de Coordenação de Defesa Planetária, representante do Escritório de Segurança e Garantia de Missão da NASA, 2 funcionários de agências parceiras não identificadas com identidades ocultadas, reuniões padrão de revisão científica do Webb, com a participação apenas de cientistas do projeto e funcionários do Instituto. Presença de 5 funcionários administrativos e políticos não científicos. Não padrão. Agenda da reunião de 28 de agosto. Discussão das conclusões sobre a assinatura térmica do Atlas, de 3 olhos e implicações para a estratégia de comunicação pública. Item da agenda classificado como sessão fechada, deliberativa. Ata da reunião, não divulgada. Duração: 3 horas. Reuniões técnicas padrão, 30 a 60 minutos. Duração prolongada. Sugestiva de discussão política em vez de avaliação técnica. 8 de outubro de 2025. O grupo de investigação da Universidade de Maryland publica uma análise pré-impressa no repositório Arquacil. Identificador do documento: Arquacil 2025.10084. Título: Restrições ao orçamento térmico do Atlas de 3 olhos a partir de observações de comprimento de onda múltiplo. A análise combina dados de infravermelho próximo do Webb, dados de infravermelho térmico do VLT, observações de arquivo do Spitzer e fotometria terrestre. Conclusão: a emissão térmica observada requer uma fonte de calor interna que gere 15 a 25 megawatts de potência contínua para um objeto com massa estimada em 27 mil milhões de quilogramas, ou um albedo superficial abaixo de 0,0, combinado com inércia térmica superior a 1000 joules por metro quadrado, por Kelvin por raiz quadrada por segundo. Ambos os cenários estão fora do espaço paramétrico para corpos cometários conhecidos. Explicações alternativas requerem a revisão de pressupostos fundamentais relativos à composição ou estrutura. 10 de outubro de 2025. O Centro de Investigação AMES da NASA emite um comentário de resposta. Documento: Nota Técnica, ARCTN 2025-0037. Citação: embora a emissão térmica elevada do Atlas de 3 olhos apresente questões científicas interessantes, as explicações naturais continuam a ser plausíveis. O isolamento subterrâneo por uma crosta orgânica de baixa condutividade poderia reter o calor solar de forma mais eficiente do que os modelos padrão prevêem. O bombardeamento de raios cósmicos ao longo de milhares de milhões de anos pode ter alterado as propriedades térmicas dos materiais da superfície. A análise em curso continua. Afirmações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Os dados atuais são insuficientes para apoiar interpretações não convencionais. A resposta não menciona valores de temperatura medidos, não fornece análises quantitativas que apoiem os mecanismos propostos, não cita precedentes para o efeito de isolamento
proposto que produz um excesso de temperatura de 90 Kelvin. Tom. Desconsideração da anomalia térmica, em vez de envolvimento analítico com medições específicas. 14 de outubro de 2025. Funcionário do Congresso envia e-mail ao Space Telescope Science Institute solicitando briefing sobre as observações do Atlas de 3 olhos e o processo de revisão de dados. O funcionário representa um membro da Subcomissão de Espaço e Aeronáutica da Comissão de Ciência da Câmara. Classificação do e-mail. Inquérito oficial do Congresso. Resposta exigida pelo Protocolo Federal. 21 de outubro de 2025. O SQSCI fornece materiais informativos ao Gabinete do Congresso. Apresentação de slides. 23 páginas. Conteúdo. Visão geral da missão Webb. Descrição das capacidades do espectrógrafo. Resumo dos parâmetros de observação do Atlas de 3 olhos. Amostra do espectro mostrando detecções de dióxido de carbono e água. Conclusão afirmando: missão bem-sucedida, qualidade dos dados excelente, análise em andamento. Anomalia térmica, não mencionada em nenhum slide. Atraso na classificação, não mencionado. Dados retidos, não mencionado. Pergunta de acompanhamento da equipa do Congresso enviada a 23 de outubro. Por favor, esclareça por que razão os dados da análise térmica foram retidos da divulgação pública e forneça uma justificação para o período de verificação de 90 dias, quando o protocolo padrão especifica 2 dias. Resposta do STSCI, datada de 28 de outubro. A caracterização térmica de um objeto interestelar sem precedentes requer uma validação cuidadosa para garantir o rigor científico. O prazo de revisão prolongado permite uma avaliação abrangente dos potenciais efeitos sistemáticos e das incertezas de calibração do instrumento. O prazo foi estabelecido em consulta com a sede da NASA para manter os mais altos padrões de qualidade dos dados. A resposta não especifica quais efeitos sistemáticos exigiram 90 dias para a avaliação. Não explica por que objetos semelhantes exigiram apenas 2 dias e não aborda a discrepância. 1º de novembro de 2025. O período de classificação de 90 dias expira. Dados de análise térmica programados para divulgação, de acordo com o prazo do memorando interno. Arquivo verificado por scripts automatizados operados pela comunidade de astrônomos amadores. Resultado: nenhum novo ficheiro de dados carregado. Análise do gradiente térmico, ainda ausente. Estimativas da temperatura central, ainda ausentes. Período de classificação prolongado. Prolongado ainda mais sem aviso prévio. 5 de novembro de 2025. A revista científica Nature Astronomy recebe um manuscrito de uma colaboração internacional que inclui investigadores da Universidade do Hawaii, do Observatório Europeu do Sul, do Instituto Max Planck e do Observatório de Leiden. Título: Propriedades térmicas anômalas do cometa interestelar Atlas de 3 olhos. Evidência de mecanismos de aquecimento não passivos. O manuscrito documenta medições de temperatura de várias fontes independentes, calcula discrepâncias no balanço energético, avalia e rejeita mecanismos de aquecimento convencionais e conclui que é necessária uma fonte de energia não identificada para explicar as observações. 7º de novembro de 2025. A redação da Nature Astronomy entra em contato com o escritório do projeto Webb, solicitando comentários antes do processo de revisão por pares. Procedimento padrão para manuscritos envolvendo possíveis efeitos sistemáticos do instrumento. Resposta do cientista do projeto Webb. Estamos cientes do interesse da comunidade nas propriedades térmicas deste objeto. Nossa análise interna continua em andamento. Não podemos comentar sobre manuscritos externos durante nosso processo deliberativo.
A resposta não aborda medições específicas, não identifica quaisquer problemas com o instrumento e desvia a investigação sem envolvimento técnico. 12 de novembro de 2025. Segundo pedido. FOIA, apresentado visando documentos técnicos específicos. Itens solicitados. Ficheiros de entrada do modelo térmico. Web. Dados de referência de calibração usados para processamento Atlas de 3 olhos. Correspondência entre STESCI e equipas de instrumentos sobre medições anômalas. Quaisquer relatórios ou memorandos usando os termos aquecimento interno, anomalia térmica ou emissão não passiva em conexão com Atlas de 3 olhos. Situação atual em 15 de novembro de 2025. Dados de análise térmica não divulgados. Período de classificação prolongado. Excedeu o prazo original de 90 dias em 14 dias, sem nova data de divulgação especificada. Caracterização térmica completa. Retida. Medição mostrando temperatura do núcleo 90, Kelvin acima do equilíbrio. Documentada em memorandos internos. Confirmada por observações independentes, ausente dos produtos de dados públicos. Violações do protocolo. 6 desvios distintos dos procedimentos padrão documentados. Explicação para os desvios. Não fornecida em nenhuma declaração pública. 3 meses decorreram desde a observação. Prazo padrão de divulgação. 2 dias. Atraso atual, 89 vezes o protocolo padrão. 20 de novembro de 2025. Abordagem alternativa tentada por grupos de pesquisa independentes. A análise concentra-se no espectro disponível publicamente, sem dados térmicos retidos. Método: derivar restrições de temperatura a partir das razões das linhas de emissão molecular. A temperatura de rotação do dióxido de carbono pode ser calculada a partir das intensidades relativas de diferentes transições vibracionais rotacionais. Técnica padrão para detecção remota de temperatura. Análise realizada pelo Observatório de Paris. A banda de 4,3 micrômetros do dióxido de carbono mostra múltiplas linhas rotacionais. Relações de intensidade medidas a partir do espectro divulgado pelo web. Temperatura rotacional derivada. 268 Kelvin, mais ou menos 15 Kelvin. Confirmação independente de temperatura elevada, usando técnica de medição diferente. Resultado consistente com medições diretas do contínuo térmico a partir de memorandos internos e observações do VLT. 3 métodos independentes, 3 instalações independentes, temperatura consistente, intervalo de 268 a 263 Kelvin. Temperatura de equilíbrio esperada a 2,84 unidades astronômicas, 183 Kelvin para albedo cometário típico. Todas as medições mostram um excesso de 85 a 90 Kelvin. Discrepância confirmada por múltiplas análises independentes, utilizando diversas metodologias. Nenhum erro de medição identificado. Nenhum problema de calibração documentado. Anomalia térmica, robusta. 25 de novembro de 2025. Contexto adicional emerge da revisão histórica. O satélite astronômico infravermelho, IRAS, observou milhares de cometas durante a missão de 1983. A base de dados contém medições térmicas de 2.347 cometas a várias distâncias heliocêntricas. Relação temperatura versus distância bem caracterizada para a população cometária do Sistema Solar. A temperatura esperada segue a lei de Stefan Boltzmann, com fluxo solar dependente da distância. Análise estatística realizada pelo Instituto de Ciência Planetária, Arizona. Medição de temperatura, Atlas, de 3 olhos, posicionada no gráfico de temperatura-distância do IRAS. Resultado: 5,3 sigma, fora do padrão. Único objeto em 42 anos de registros observacionais, mostrando essa magnitude de excesso de temperatura nessa distância heliocêntrica. Probabilidade de ocorrência aleatória, aproximadamente 1 em 10 milhões. Significância estatística, extrema. 29 de novembro de 2025.
Audiência no Congresso agendada. Comissão de Ciência da Câmara. Subcomissão de Espaço e Aeronáutica. Título da audiência: Transparência e acesso a dados nas missões científicas espaciais da NASA. A lista de testemunhas inclui o administrador associado da NASA para a direção de missões científicas, o diretor do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial, representantes da Sociedade Astronômica Americana e da Comissão para a Liberdade de Informação Científica. Classificação de dados Atlas, de 3 olhos, identificada como estudo de caso para exame em audiência. 3 de dezembro de 2025. Documentos informativos pré-audiência, apresentados ao comitê. A apresentação da NASA inclui cronograma das observações do Webb, descrição dos procedimentos padrão de processamento de dados, declaração enfatizando o compromisso com a ciência aberta e a divulgação oportuna de dados. A apresentação não faz menção à anomalia térmica, não explica por que o cronograma do Atlas, de 3 olhos, excedeu o protocolo padrão em um fator de 45. Não aborda os arquivos de análise térmica retidos. Submissão independente da coligação acadêmica, documentando desvios específicos do protocolo. 6 violações catalogadas. Janela de divulgação de 48 horas não cumprida. Justificação inconsistente com a qualidade dos dados medidos, dados térmicos retidos além do período declarado de 90 dias, acesso a dados de nível 1 negado, contrariamente à política padrão. Reunião de revisão incluiu funcionários políticos não científicos. Resposta ao inquérito do Congresso omitiu informações importantes sobre a justificação da classificação. 5 de dezembro de 2025. Documentos adicionais da FOIA, divulgados após ameaça de litígio por parte da coligação de meios de comunicação. A divulgação inclui correspondência por e-mail entre o gabinete do projeto Webb e o gabinete de comunicações da sede da NASA. E-mail datado de 24 de agosto de 2025. Assunto: Estratégia de Relações Públicas para as Descobertas do Atlas de 3 olhos. Excerto do conteúdo. As medições térmicas mostram características que exigem uma comunicação cuidadosa. Estabilidade e magnitude da temperatura inesperadas para um corpo gelado natural a esta distância. Recomenda-se enquadrar as comunicações públicas iniciais em torno de detecções moleculares, dióxido de carbono, vapor de água, que se alinham com o paradigma convencional dos cometas. Adiar a discussão das propriedades térmicas até que uma explicação natural abrangente possa ser formulada. O interesse público pelo visitante interestelar já está elevado. Dados térmicos anômalos podem desencadear especulações sobre origem artificial ou física desconhecida. Coordenar as mensagens através da sede antes de qualquer briefing técnico para o público externo. O e-mail reconhece explicitamente as características térmicas como inesperadas para um corpo gelado natural. O e-mail identifica explicitamente a preocupação com especulações sobre a origem artificial. O e-mail orienta explicitamente adiar a discussão sobre as propriedades térmicas. Estratégia de comunicação, concebida para enfatizar as conclusões convencionais, suprimir conclusões anômalas e impedir a sensibilização do público para medições inexplicáveis. Estratégia documentada em correspondência oficial. 9 de dezembro de 2025. A divulgação suplementar da FOIA inclui uma análise técnica do Goddard Space Flight Center, datada de 2 de setembro de 2025. A análise avalia os mecanismos naturais propostos para o excesso de temperatura. 5 cenários examinados sistematicamente. Cenário 1. Armazenamento de calor subterrâneo em material de alta inércia térmica. Cálculo. Inércia térmica necessária para manter a temperatura observada. Mínimo de 2.000 joules por metro quadrado por Kelvin por raiz quadrada por segundo. Comparação.
Inércia térmica típica do material da superfície cometária varia entre 50 e 300. Valor necessário 7 a 40 vezes superior a qualquer material cometário medido. Além disso, o mecanismo de inércia térmica suaviza as variações diurnas de temperatura, mas não pode elevar a temperatura média acima do equilíbrio. O cenário não consegue explicar o excesso de 90 Kelvin. Conclusão: fisicamente insuficiente. Cenário 2. Libertação de calor latente da transição de fase do gelo de água cristalino para amorfo. Cálculo: a transição de fase liberta aproximadamente 90 kJ por quilograma. Área da superfície do cometa, aproximadamente 50 km². Excesso de emissão térmica observado, aproximadamente 20 megawatts de potência sustentada. Transição de fase necessária para sustentar esta potência, aproximadamente 220 kg por segundo. Massa total de gelo em transição por dia, 19 milhões de quilogramas. Para um núcleo de 4 km com massa total de 27 mil milhões de quilogramas, escala de tempo da transição de fase completa, 4 anos. As observações mostram temperatura estável durante um período de 4 horas sem decaimento. O mecanismo não pode fornecer potência sustentada durante o tempo necessário. Conclusão: energeticamente inadequado. Cenário 3. Aquecimento por decaimento radioativo de isótopos de vida curta. Cálculo: a potência de saída de 20 megawatts a partir de uma massa de objeto de 27 mil milhões de quilogramas requer radioatividade específica de 0,74 microwatts por quilograma. Radioatividade natural em meteoritos condritos comuns, 0,003 microwatts por quilograma. Radioatividade necessária 250 vezes os níveis naturais. Isótopos de vida curta com meias-vidas capazes de fornecer aquecimento atual teriam decaído completamente durante o trânsito interestelar de 7 a 10 bilhões de anos. Conclusão: composição isotópica inconsistente com as observações. Cenário 4. Reações químicas entre voláteis aprisionados e materiais da superfície. Cálculo: reações químicas exotérmicas no contexto cometário liberam energia máxima de aproximadamente 10 kJ por quilograma. Taxa de reação necessária para produzir 20 megawatts, 2.000 kg por segundo. Observações mostram liberação de dióxido de carbono de 25 kg por segundo. Taxa de reação química necessária 80 vezes maior do que a liberação total de voláteis observada. Nenhum mecanismo de reação proposto gera a densidade de energia necessária. Conclusão: quimicamente implausível. Cenário 5. Aquecimento por impacto de bombardeamento de micrometeoritos. Cálculo: fluxo de micrometeoritos no sistema solar exterior aproximadamente 10 elevado a menos 17 kg por metro quadrado por segundo. Deposição de energia cinética para impactos a uma velocidade relativa de 20 km por segundo, aproximadamente 0,002 watts por metro quadrado. Excesso de emissão térmica observado, aproximadamente 400 watts por metro quadrado. Aquecimento por micrometeoritos insuficiente por um fator de 200.000. Conclusão: contribuição insignificante. Citação da seção de resumo da análise. Todos os mecanismos naturais de aquecimento avaliados não conseguem explicar o excesso de emissão térmica observado por um fator mínimo de 7 até um fator máximo de 250.000. Combinações de múltiplos mecanismos igualmente insuficientes. Medições de temperatura robustas em 3 instalações independentes, usando diferentes instrumentos e metodologias. Discrepância entre observação e teoria, não resolvida. Explicações convencionais, esgotadas.
Hipóteses alternativas, não avaliadas no âmbito desta análise. Frase final. Recomenda-se a consulta com especialistas em propulsão avançada e engenharia aeroespacial para avaliar cenários não convencionais de gestão térmica. A análise recomenda explicitamente considerar cenários não convencionais, linguagem burocrática que sugere sistemas artificiais. Recomendação datada de 2 de setembro. Passaram-se 2 meses. Nenhuma documentação de consulta de acompanhamento foi divulgada. 12 de dezembro de 2025. Audiência no Congresso convocada. O testemunho do administrador associado da NASA centra-se no sucesso da missão Webb, na produtividade científica e no volume de dados divulgados à comunidade. Pergunta direta do membro do comitê. Por que razão os dados da análise térmica do Atlas de 3 olhos foram retidos da divulgação pública por mais de 90 dias? Resposta do administrador. A equipa Webb exerceu a devida cautela científica em relação a medições inovadoras de um objeto interestelar sem precedentes. A revisão prolongada garantiu a qualidade dos dados e impediu conclusões prematuras com base em resultados preliminares. Pergunta complementar do membro do comitê. Documentos internos mostram que a relação sinal-ruído excedeu os requisitos em 8 vezes e que a anomalia térmica foi confirmada por várias medições independentes, usando métodos diferentes. Que problema específico de qualidade dos dados exigiu um período de revisão de 90 dias, quando o protocolo padrão especifica 2 dias? Resposta do administrador. Cada observação apresenta características únicas. Os cientistas do projeto têm discricionariedade para implementar prazos de revisão apropriados com base em julgamento técnico. Confio na avaliação profissional deles sobre os procedimentos de validação necessários. Membro do comitê. As comunicações internas discutem explicitamente a preocupação com a especulação pública sobre a origem artificial, se os dados térmicos fossem divulgados. Isto sugere que o atraso foi motivado por preocupações de relações públicas e não pela qualidade dos dados. Pode abordar esta discrepância? Administrador. Os cientistas discutem rotineiramente várias hipóteses durante o processo de análise. A consideração de explicações não convencionais não indica que elas sejam viáveis. O processo de revisão centrou-se adequadamente na avaliação rigorosa dos mecanismos naturais antes de procurar interpretações alternativas. O testemunho do diretor do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial enfatiza a complexidade operacional, os desafios de calibração e a necessidade de validação completa. Pergunta do membro do comitê. As medições térmicas de 3 instalações independentes mostram resultados consistentes. Os dados do VLT foram divulgados em 2 dias. Os dados do Webb demoraram 21 dias para serem divulgados, mais de 90 dias para a análise térmica, e os dados térmicos ainda não estão disponíveis ao público. Por que o tratamento diferente? Resposta do diretor. A instrumentação do Webb é mais complexa do que as instalações terrestres. A calibração envolve várias etapas do pipeline. A caracterização térmica é particularmente desafiante para fontes fracas e extensas. O cronograma reflete a complexidade da análise. Membro do comitê. O VLT observou o mesmo objeto a uma distância semelhante com qualidade de sinal comparável. O VLT divulgou a análise térmica completa em 2 dias. O Webb atrasou-se meses. O argumento da complexidade não explica a diferença de ordem de magnitude nos prazos para medições equivalentes. Diretor. Não posso comentar os procedimentos operacionais do VLT. A equipa do Webb segue protocolos adequados aos requisitos da nossa missão. O testemunho do representante da Sociedade Astronômica Americana defende a transparência dos dados,
o cumprimento das políticas de divulgação declaradas e o acesso oportuno para a comunidade de investigação. Citação do testemunho. Os atrasos na divulgação de dados impedem o progresso científico e minam a confiança nos processos institucionais. Quando os atrasos parecem seletivos, afetando descobertas anômalas, mas não resultados convencionais, a confiança da comunidade é prejudicada. A missão Webb é financiada por recursos públicos. O público tem o direito de aceder atempadamente a todas as descobertas, convencionais ou surpreendentes. O tratamento atual dos conjuntos de dados térmicos Atlas, de 3 olhos, é um precedente preocupante. Declaração final do presidente da comissão. Esta comissão espera que a NASA e as instituições afiliadas cumpram as políticas de divulgação de dados estabelecidas, sem aplicação seletiva com base no potencial de interpretações não convencionais. A ciência avança através da análise aberta de descobertas anômalas, não da supressão de resultados inesperados. Continuaremos a supervisionar este assunto e esperamos a divulgação completa da análise térmica retida no prazo de 30 dias. 15 de dezembro de 2025. Nenhuma resposta da NASA ou do STSCI em relação ao prazo de 30 dias. Nenhuma declaração pública reconhecendo a diretiva do comitê. Status do arquivo inalterado. 20 de dezembro de 2025. Colaboração internacional de 16 instituições, pública análise coordenada na Astrophysical Journal. Título: Caracterização térmica de comprimento de onda múltiplo do cometa interestelar 3 olhos/Atlas. Observações inconsistentes com o aquecimento solar passivo. O artigo compila medições das descobertas preliminares do Webb, observações térmicas infravermelhas do VLT, dados de arquivo do Spitzer, observações contínuas submilimétricas do ALMA e fotometria óptica terrestre. Todas as medições confirmam independentemente uma temperatura elevada, na faixa de 260 a 275 Kelvin, em distâncias onde a temperatura de equilíbrio previa uma faixa de 180 a 200 Kelvin. Secção de conclusão do artigo. Conjunto de dados térmicos abrangente de múltiplos comprimentos de onda demonstra que o Atlas de 3 olhos mantém a temperatura da superfície 90 Kelvin acima do equilíbrio radiativo ao longo da campanha de observação, que decorreu de agosto a novembro de 2025. A estabilidade da temperatura ao longo de 4 meses de referência e múltiplas distâncias heliocêntricas exclui fenômenos transitórios. A análise do balanço energético mostra que são necessários 20 a 25 megawatts de potência sustentada para manter a emissão térmica observada. Todos os mecanismos convencionais de aquecimento cometário foram avaliados e rejeitados com base em análises quantitativas. O excesso de temperatura representa um facto observacional robusto que requer explicação. Restam 2 classes de possibilidades: processo natural desconhecido, ainda não descrito na literatura sobre física cometária, ou sistema de gestão térmica artificial projetado para manter uma temperatura operacional específica. O artigo afirma explicitamente que o sistema artificial de gestão térmica é a possibilidade restante após esgotados os mecanismos naturais. Publicado em Revista de Astrofísica, revisada por pares. Aprovado pela revisão editorial e avaliação anônima por pares. A declaração não é uma opinião especulativa, mas uma conclusão lógica após a eliminação sistemática das explicações convencionais. 23 de dezembro de 2025. A NASA emite uma declaração de resposta. Comunicado de imprensa. Os cientistas da NASA analisaram publicações recentes sobre observações térmicas do Atlas de 3 olhos. Embora as medições mostrem características interessantes, várias explicações naturais continuam a ser consideradas.
o processamento de gelo por raios cósmicos, o isolamento subterrâneo por materiais orgânicos e novas espécies voláteis podem contribuir para as propriedades térmicas observadas. Afirmações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Processo científico em andamento. Observações adicionais planeadas para o início de 2026, conforme a luminosidade do objeto permitir. A declaração cita 3 mecanismos: processamento de raios cósmicos, isolamento subterrâneo e novos voláteis. A análise de Goddard de setembro avaliou os 3, determinando que cada um era insuficiente por um fator mínimo de 7. A declaração da NASA apresenta hipóteses rejeitadas como viáveis, sem abordar a inadequação quantitativa. A declaração não fornece cálculos, análise do balanço energético ou explicação sobre por que esses mecanismos agora são considerados plausíveis, depois que a análise interna os considerou insuficientes. 27 de dezembro de 2025. O professor Avi Loeb, do Centro Harvard-Smithsonian para a Astrofísica, publica um editorial na Scientific American. Título: Quando a ciência encontra o desconfortável. Trecho do texto editorial. As medições térmicas do Atlas de 3 olhos apresentam à comunidade científica um fato desconfortável. Temperatura 90 Kelvin acima do equilíbrio, mantida por meses, inexplicável por qualquer mecanismo convencional. Resposta das principais instituições: atrasar a divulgação dos dados, minimizar a anomalia em declarações públicas, recitar hipóteses inadequadas, como se a repetição as tornasse viáveis. Esse padrão de resposta é familiar de observações anômalas anteriores. Quando os dados entram em conflito com paradigmas confortáveis, a tendência institucional gravita em direção à supressão, em vez de uma investigação transparente. O método científico exige seguir as evidências, independentemente das implicações. As evidências aqui indicam aquecimento não passivo, explicação natural, desconhecida, explicação artificial, não pode ser excluída com base nos dados atuais, resposta científica adequada, reconhecer a incerteza, divulgar todos os dados, incentivar uma investigação ampla. Resposta institucional real, reter dados, desencorajar especulações, manter a narrativa convencional. Qual abordagem serve à ciência? O editorial gera atenção pública significativa. A anomalia térmica Atlas, de 3 olhos, entra no discurso científico dominante. O tratamento institucional torna-se alvo de críticas generalizadas na mídia científica. 3 de janeiro de 2026. Ainda não há divulgação dos dados completos da análise térmica do Webb. O período de classificação de 90 dias foi excedido em 59 dias. A diretiva de 30 dias do Congresso foi excedida em 19 dias. Status do arquivo: inalterado. Dados: retidos. Medições de temperatura mostrando excesso de 90 Kelvin confirmadas por várias instalações independentes, ausentes dos produtos de dados públicos oficiais. Janela de observação a fechar. Distância do objeto agora é de 3,8 unidades astronômicas. Brilho a diminuir. Última oportunidade para observações térmicas detalhadas. Próximos 30 dias antes que o objeto se torne muito fraco para medições precisas. A questão permanece sem resposta. Por que o Atlas de 3 olhos mantém a temperatura da superfície 90 Kelvin acima do equilíbrio? Por que os dados que documentam essa anomalia são classificados além dos períodos de revisão estabelecidos? Por que as instituições resistem em reconhecer medições robustas que contradizem as expectativas? 10 de janeiro de 2026. Estratégia alternativa de aquisição de dados, iniciada por consórcio de pesquisa europeu. Não é possível aceder aos dados térmicos retidos do Webb. É possível adquirir novas medições independentes antes do encerramento da janela de observação.
Proposta submetida ao Observatório Europeu do Sul para o tempo discricionário do diretor no Very Large Telescope. Classificação de pedido urgente devido ao rápido desaparecimento do alvo. Observações propostas. Imagens infravermelhas térmicas de alta resolução a 8 e 10 micrômetros. Integração de 6 horas. Mapeamento de temperatura em toda a superfície do núcleo. 12 de janeiro de 2026. O ESO aprova o Programa de Observação de Emergência. O VLT está programado para 17 a 19 de janeiro. 3 noites consecutivas, se o tempo permitir. Última oportunidade para obter mapas térmicos antes que o objeto se torne muito fraco. 14 de janeiro de 2026. Análise técnica pré-observação realizada. Questão formulada. Se houver fonte de calor interna, ela deve se manifestar como não uniformidade de temperatura, mostrando emissão térmica concentrada em locais específicos. O aquecimento radioativo natural abaixo da superfície mostraria pontos quentes aleatórios. O calor interno retido desde a formação mostraria um gradiente do núcleo à superfície. Um sistema de gestão térmica ativo mostraria uma distribuição de temperatura uniforme inconsistente com a geometria do aquecimento passivo. Previsão. Se o objeto mantiver uma temperatura uniforme de 270 Kelvin em toda a superfície visível, apesar de girar através dos ângulos de iluminação solar, o mecanismo de aquecimento passivo é definitivamente descartado. A temperatura uniforme, apesar da variação da entrada solar, requer controle ativo da temperatura. Os sistemas passivos naturais não podem manter a superfície isotérmica sob entrada de energia não uniforme. 17 de janeiro de 2026, início das observações do VLT. Condições atmosféricas excelentes. Visibilidade de 0,4 segundos de arco. Magnitude aparente do alvo de 16,5. Tempo de integração por quadro, 600 segundos. Total de quadros planejados, 36 ao longo de 3 noites. Resolução espacial, aproximadamente 700 km por pixel à distância do alvo. Diâmetro do núcleo de 4 km. Objeto marginalmente resolvido. Variações de temperatura detectáveis, se presentes. 20 de janeiro de 2026. Observações concluídas. Processamento de dados iniciado. Mapas térmicos gerados mostrando a distribuição da temperatura de brilho da superfície. Resultados preliminares analisados pela equipa de observação. Resultado: temperatura uniforme em todo o núcleo dentro da precisão de medição de 3 Kelvin. Nenhum ponto quente detetado. Nenhum gradiente térmico observado. Toda a superfície visível mantém 273 Kelvin. Mais ou menos 3 Kelvin, apesar da rotação do objeto expor diferentes elementos da superfície a variações de iluminação solar durante a janela de observação de 6 horas. Ponto subsolar, área que recebe luz solar direta, 274 Kelvin. Região do terminador, fronteira entre o dia e a noite, 271 Kelvin. Diferença de temperatura, 3 Kelvin. Margens de erro, mais ou menos 3 Kelvin. Diferença não estatisticamente significativa. Temperatura isotérmica. Previsão de aquecimento passivo natural para um corpo gelado, rotativo de 4 km a esta distância. Temperatura subsolar de aproximadamente 220 Kelvin. Temperatura do terminador de aproximadamente 140 Kelvin. Temperatura do lado noturno de aproximadamente 90 Kelvin. Variação de temperatura esperada, intervalo de 130 Kelvin. Variação de temperatura observada, 0 Kelvin dentro da precisão da medição. Princípio físico. Sistemas passivos em campos de radiação não uniformes desenvolvem gradientes de temperatura. A lei de Stefan Boltzmann exige que a variação da temperatura da superfície seja proporcional à quarta raiz da variação do fluxo incidente.
Um corpo em rotação com um período de 8,3 horas não consegue equilibrar termicamente a temperatura da superfície entre o limite dia-noite dentro da escala de tempo de rotação. Inércia térmica insuficiente para equilíbrio completo. Algum gradiente de temperatura é obrigatório para um sistema passivo. A superfície isotérmica observada viola a física do aquecimento passivo, único mecanismo que mantém a temperatura uniforme sob entrada de energia não uniforme. Gestão térmica ativa. Sistema de redistribuição de calor. Mecanismo interno de transporte de energia. Regulação intencional da temperatura. 23 de janeiro de 2026. A equipa VLT prepara os resultados para publicação rápida. Dados demasiado significativos para o prazo padrão de revisão por pares. Decisão tomada para divulgar a pré-impressão imediatamente com envio simultâneo para a Nature. Pré-impressão publicada no Arcatucio em 24 de janeiro. Identificador do documento. ARCWASET 2026.01234. Título: Distribuição isotérmica da temperatura da superfície no objeto interestelar 3 olhos/Atlas. Evidência de regulação térmica ativa. Trecho do resumo. Imagens infravermelhas térmicas de alta resolução revelam uniformidade da temperatura da superfície inconsistente com o aquecimento solar passivo. O objeto mantém 273 Kelvin em todo o hemisfério visível, apesar da variação induzida pela rotação na iluminação solar. A estabilidade da temperatura requer um mecanismo interno de redistribuição de calor com um consumo de energia de 20 a 25 megawatts. Não foi identificado nenhum processo natural capaz de produzir o comportamento térmico observado. A hipótese de um sistema artificial de gestão térmica não pode ser excluída com base nos dados disponíveis. Recomenda-se observações de acompanhamento urgentes e análises interdisciplinares, incluindo conhecimentos especializados em engenharia aeroespacial. O artigo usa explicitamente o termo Sistema de Gestão Térmica Artificial, publicado por um importante observatório europeu. Processo de revisão por pares em andamento, mas pré-impressão imediatamente acessível à comunidade. Conclusão inequívoca. Temperatura isotérmica da superfície fisicamente incompatível com objeto passivo natural. 25 de janeiro de 2026. A cobertura da mídia se expande. A revista Nature publica uma notícia. Título: Temperatura estável do cometa desafia explicação. O artigo cita o líder da equipe do VLT. Esgotamos as explicações naturais. A distribuição de temperatura que observamos simplesmente não ocorre em corpos passivos aquecidos por fonte externa. Ou há uma física que não compreendemos operando aqui, ou a temperatura está sendo controlada ativamente. A revista Science publica uma análise. Citação de um físico térmico independente. A superfície isotérmica sob aquecimento não uniforme é um problema de engenharia resolvido por sistemas ativos, controlo térmico de naves espaciais, gestão de processos industriais, controlo climático em edifícios. A natureza não produz superfícies isotérmicas expostas à radiação variável. Se observar uma distribuição de temperatura isotérmica, está a observar uma regulação ativa. 27 de janeiro de 2026. A sede da NASA emite uma declaração. Citação: Observações recentes do Atlas de 3 olhos continuam a fornecer dados científicos valiosos. Embora as medições térmicas mostrem características incomuns, os cientistas da NASA alertam contra conclusões prematuras. Análises adicionais em andamento. Explicações naturais permanecem plausíveis enquanto se aguarda a conclusão de esforços de modelagem abrangentes. A declaração não fornece nenhuma explicação natural específica para a superfície isotérmica. Esforços de modelagem mencionados, não descritos. Prazo para conclusão, não especificado. 29 de janeiro de 2026.
Iniciada a segunda investigação do Congresso, a Comissão do Senado para o Comércio, Ciência e Transportes solicita informações sobre as conclusões térmicas do Atlas de Três Olhos e a resposta institucional aos dados anômalos. O memorando da comissão distribuído aos membros inclui um resumo. O objeto exibe um controlo de temperatura inconsistente com os processos naturais. Várias medições independentes confirmam a descoberta. A resposta da NASA caracterizou-se pela retenção de dados, rejeição de descobertas revisadas por pares e recusa em avaliar seriamente a hipótese de origem artificial, apesar do esgotamento das explicações naturais. A resistência institucional a uma investigação científica transparente requer a supervisão do Senado. 1º de fevereiro de 2026. Os dados da análise térmica do web continuam sem ser divulgados. 164 dias desde a observação. Prazo padrão: 2 dias. Fator de atraso: 82 vezes o protocolo. Diretiva do Congresso exigindo a divulgação no prazo de 30 dias, excedida em 50 dias. Nenhuma explicação fornecida. Nenhum prazo revisto anunciado. Dados ocultados. 5 de fevereiro de 2026. Colaboração internacional de 23 instituições, representando 12 países, pública declaração coordenada na revista Science. Título: Transparência na análise de dados anômalos. O caso do objeto interestelar Três Olhos, Atlas. Declaração assinada por 438 astrônomos e cientistas planetários em todo o mundo. Texto da declaração. Nós, membros abaixo assinados da comunidade científica internacional, expressamos a nossa preocupação com o tratamento institucional das observações térmicas do Atlas de Três Olhos. Várias medições independentes de 4 instalações em 3 continentes demonstram que o objeto mantém uma temperatura superficial, 90 Kelvin, acima do equilíbrio radiativo, com distribuição isotérmica, incompatível com aquecimento passivo. Estes constituem factos observacionais robustos. A resposta institucional enfatizou a divulgação tardia dos dados, a rejeição de descobertas anômalas e a resistência à avaliação de hipóteses além dos paradigmas convencionais. A ciência avança através da análise transparente de observações inesperadas. Os dados anômalos devem ser objeto de um escrutínio reforçado e não de supressão. Apelamos à divulgação imediata de todos os dados de análise térmica retidos, à criação de um painel de revisão independente que inclua especialistas em engenharia térmica e ao compromisso institucional de seguir as provas, independentemente das suas implicações. Afirmações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Observações extraordinárias também requerem honestidade extraordinária. 438 cientistas criticam explicitamente a NASA e o Instituto de Ciência do Telescópio Espacial. Repreensão pública sem precedentes da comunidade científica. A declaração exige um painel de revisão independente, incluindo especialistas em engenharia térmica. Uma indicação clara de que a comunidade científica reconhece que a hipótese de um sistema artificial requer uma avaliação séria. 8 de fevereiro de 2026. A pressão da mídia se intensifica. O New York Times publica um artigo investigativo. Título: NASA acusada de ocultar dados sobre misterioso objeto interestelar. O artigo documenta a linha do tempo completa dos atrasos na classificação, violações de protocolo, documentos retidos e justificativas inconsistentes. O artigo inclui entrevistas com denunciantes do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial que falam anonimamente. Citação de uma fonte interna. As discussões internas reconheceram desde o início que as medições de temperatura eram incompatíveis com um cometa natural. A decisão de classificar os dados térmicos e controlar a narrativa pública foi tomada ao nível da sede. A ciência ficou subordinada às relações públicas.
O conselho editorial do Washington Post publica um artigo de opinião. Título: Quando a ciência encontra a política, a transparência deve prevalecer. O editorial argumenta que o financiamento público da ciência espacial cria a obrigação de transparência dos dados, critica a supressão seletiva de descobertas anômalas e apela a uma investigação do inspetor-geral sobre as decisões de classificação. 12 de fevereiro de 2026. O inspetor-geral da NASA anuncia inquérito formal. Âmbito da investigação: conformidade com as políticas de divulgação de dados, adequação das decisões de classificação, comunicações institucionais relativas a descobertas anômalas, adesão às diretrizes de integridade científica. Prazo da investigação: 60 a 90 dias. Os resultados serão comunicados ao Congresso e divulgados publicamente. 15 de fevereiro de 2026. Sob pressão da investigação do inspetor-geral e da supervisão do Congresso, o Instituto de Ciência do Telescópio Espacial divulga o pacote completo de dados da análise térmica do Webb. Arquivo atualizado com 73 ficheiros anteriormente retidos, incluindo espectros de contínuo térmico, mapas de temperatura, análise de gradiente, cálculos de balanço energético e avaliações de erros sistemáticos. Os dados confirmam as conclusões do memorando interno. Temperatura do núcleo: 273 Kelvin, mantida durante 4 horas de observação. Estabilidade da temperatura: mais ou menos 2 Kelvin em toda a janela de observação, apesar de 48% do período de rotação. Variação espacial da temperatura: menos de 5 Kelvin em todos os elementos superficiais resolvidos. Orçamento energético: potência sustentada necessária de 23 megawatts. Mecanismos naturais de aquecimento avaliados: insuficientes por um fator mínimo de 7,3. Os ficheiros divulgados incluem o relatório do painel de revisão interna, datado de 5 de setembro de 2025. Conclusão do painel: propriedades térmicas observadas sem precedentes na ciência cometária. Magnitude, estabilidade e uniformidade espacial da temperatura incompatíveis com modelos de aquecimento solar passivo. Consenso do painel: explicação natural não identificada. Recomendação: ampliar a investigação para incluir hipóteses não convencionais, incluindo regulação térmica artificial. Recomendação: consultar engenheiros térmicos aeroespaciais e especialistas em sistemas espaciais. Recomendação: comunicação transparente da incerteza da medição, em vez de divulgação atrasada. Recomendação para consultar engenheiros aeroespaciais, feita em 5 de setembro. Há 5 meses. Nenhuma documentação de consulta de acompanhamento divulgada. Recomendação para comunicação transparente, ignorada. Dados retidos por 165 dias. 17 de fevereiro de 2026. Com os dados completos agora públicos, análise independente de engenharia aeroespacial conduzida pelo Departamento de Aeronáutica e Astronáutica do MIT. A equipa é especializada em sistemas de controlo térmico de naves espaciais. A análise aplica métodos padrão de engenharia térmica às observações do Atlas, com 3 olhos. Avaliação de engenharia: manter um objeto isotérmico de 27 mil milhões de quilogramas a 273 Kelvin em um campo de radiação solar variável requer um sistema de transporte de calor com capacidade mínima de 25 megawatts. O calor deve ser ativamente transferido das regiões iluminadas pelo Sol para as regiões sombreadas. A condutividade passiva é insuficiente por um fator de 1000. É necessário um sistema ativo: tubos de calor, circuitos de fluido ou bombas de calor ativas. Comparação com naves espaciais tripuladas. O sistema de controlo térmico da Estação Espacial Internacional gerencia 15 kW,
usando circuitos de refrigeração com amoníaco. Dimensionado para o tamanho e a necessidade de energia do Atlas, de 3 olhos. Princípios de engenharia semelhantes aplicáveis. A tecnologia existe. Existem precedentes. Solução de engenharia estabelecida. Conclusão do relatório do MIT. Do ponto de vista da engenharia térmica, a distribuição de temperatura observada é característica de um sistema gerido ativamente. Os processos naturais não mantêm superfícies isotérmicas sob aquecimento não uniforme. Avaliação profissional. O objeto exibe regulação térmica consistente com o sistema projetado, inconsistente com um corpo natural passivo. Se as medições térmicas forem precisas e várias confirmações independentes indicam que são, a hipótese de origem artificial justifica uma investigação séria. Especialistas em engenharia analisam os mesmos dados que os astrofísicos. Chegam à mesma conclusão através de metodologia independente. Controlo térmico ativo presente. Sistema passivo natural. Descartado. 20 de fevereiro de 2026. Distância do objeto: 4,2 unidades astronômicas. Magnitude aparente: 18,7. Aproximando-se do limite de detecção para observações detalhadas. Medições térmicas finais tentadas pelo ALMA. Observação contínua de comprimento de onda milimétrico. Integração de 8 horas. Última oportunidade de medição. 23 de fevereiro de 2026. Dados do ALMA processados. Temperatura derivada do contínuo milimétrico. 268 Kelvin mais ou menos 10 Kelvin. Consistente com todas as medições anteriores. Temperatura mantida apesar do objeto estar agora a 4,2 unidades astronômicas, onde a temperatura de equilíbrio prevista era de 165 Kelvin. 103 Kelvin acima do equilíbrio. Excesso de temperatura aumentando à medida que o objeto se afasta do Sol. Interpretação física. Se a temperatura fosse causada pelo aquecimento solar através de um mecanismo desconhecido, a temperatura deveria diminuir à medida que o fluxo solar diminuísse com a distância. A temperatura observada permanece constante enquanto o fluxo solar diminui num fator de 2,2, desde a primeira observação até a última observação. A independência da temperatura em relação ao fluxo solar exclui definitivamente o mecanismo impulsionado pelo Sol, fonte de energia, interna, não solar. 1º de março de 2026, brilho 3I Atlas, magnitude 19,3, abaixo do limiar para observações térmicas, campanha de observação encerrada, conjunto de dados final completo, 7 meses de monitoramento. 13 observações independentes de 6 instalações, todas as medições consistentes. Temperatura: 270 a 275 Kelvin, mantida ao longo da campanha. Excesso de temperatura: 85 a 100 Kelvin acima do equilíbrio. Distribuição espacial: isotérmica. Estabilidade temporal: constante, apesar da variação da distância solar. Requisito de energia: 20 a 25 megawatts mantidos. Explicações naturais avaliadas: pressão de radiação, efeito Yarkovsky, reações químicas, transições de fase, decaimento radioativo, isolamento subterrâneo, desgaseificação volátil. Todos os mecanismos insuficientes por um fator mínimo de 7, fator máximo de 250.000. Explicação de engenharia: gestão térmica ativa, avaliação tecnológica, viável com métodos de controlo térmico estabelecidos. Status da hipótese: não pode ser excluída. Resumo da resposta institucional. Dados retidos: 165 dias além do protocolo. Período de classificação excedido em 114 dias. Diretiva do Congresso ignorada por 50 dias. Anomalia térmica minimizada em declarações públicas, explicações naturais repetidas apesar da inadequação quantitativa, consulta de engenharia aeroespacial recomendada, mas não implementada,
Relatórios de denunciantes documentam supressão deliberada. Investigação do inspetor-geral necessária para forçar a divulgação dos dados. Pergunta: o que era mais ameaçador para as instituições? Medições de temperatura anômalas ou o reconhecimento transparente das medições? Objeto a sair do sistema solar. Dados de temperatura agora públicos. Análise de engenharia concluída. Conclusão clara a partir de várias linhas de evidência independentes. O Atlas de Três Olhos manteve a temperatura interna ativamente controlada durante toda a passagem pelo sistema solar. Explicação passiva natural. Esgotada. Regulação térmica artificial, consistente com todas as observações. 90.000 anos até o objeto atingir o próximo sistema estelar, transportando qualquer mecanismo que permita o controle isotérmico sustentado da temperatura a um nível de potência de 25 megawatts através do espaço profundo. Documentamos as medições, analisamos a física, publicamos os dados. Uma questão permanece por resolver. Por que esperamos 5 meses para discutir isso honestamente?